Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Meu nome é Claudemir Bezerra e esses são nossos vídeos de toda semana. Estamos aqui para começar mais uma semana, segunda-feira, louvado seja o nome de Deus, né? Não existe nada mais difícil para nós do que perdoar. O nosso egoísmo não nos deixa isso acontecer, não nos deixa. É terrível perdoar. Tem pessoas que são professores em perdoar, perdoam mesmo e caminham com a pessoa normalmente. Eu, depois que eu perdoo, eu continuo caminhando com as pessoas também, eu não tenho esse problema, né? O meu problema é até chegar a hora do perdão, né? Mas vamos lá, né? Os evangelhos de Mateus capítulo 18, versículo 21 diz assim, ó: Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Veja bem aqui que Pedro, ele meio malandramente aqui, ele já tenta estipular um número de vezes, né? Porque o Pedrão devia estar pensando, mano, mais que 7 também eu não consigo, né? Perdoar uma pessoa, e está falando no mesmo dia, tá? Quantas vezes no mesmo dia eu devo perdoar uma pessoa que fazer mal para mim, ou cometer algum engano comigo, ou cometer alguma coisa ruim comigo? Quantas vezes eu devo perdoar, Senhor? 3 vezes? 7 vezes? Né? E Pedro está aqui determinando, colocando um determinado, né? Um determinado número de vezes que ele pode perdoar. Mas Jesus aumenta isso um pouco mais acima. A régua de Deus subiu. E Pedro acho que não gostou muito não, porque a hora que Jesus disse, Jesus respondendo, não 7 vezes 7, mas 70 vezes 7, o que elevaria muitas e muitas mais vezes do que Pedro pensou. 490 mais ou menos, né, o número 7 vezes 7, 49. 490 vezes você deve perdoar o seu irmão no único dia de Jesus. Pedro deve ter ficado todo arrepiado. Ele pensava que 7 era o máximo, né? Ele quis colocar, na verdade, Pedro quis limitar o perdão. O perdão não é uma coisa que você deve ter sempre. O perdão não é uma coisa que você deve fazer sempre. Jesus falou, por que não? Eu vou colocar para você, na verdade, Pedrão, qual que é o que realmente eu acho que deve ser. Deve ser 70 vezes 7. Ou seja, não tem limites para o perdão. É isso que ele quis passar. Pedro, todas as vezes que alguém pecar contra você, você tem que ir e perdoar, porque você é um cristão. Se você não perdoar, você não faz parte do reino dos céus. Porque é assim todo mundo que vai para o reino dos céus. Ele libera perdão. A pessoa que se sente muito mais perdoada, que o seu pecado é muito maior, ele se sente muito mais à vontade para perdoar muitas vezes mais. Quando você se sente perdoado só um pouquinho assim, porque você é bom demais, porque você é o cara, você é a pessoa, você é aquele anjo quase, e o favor de Deus para você não importa, você é melhor que Deus, então você vai perdoar só um pequenininho também. Mas quando você sabe que Deus te perdoou de uma coisa imperdoável, você vai liberar perdão a todas as pessoas também. E Jesus, ele falou uma parábola sobre isso. Ele continuou, nós vamos ler agora uma parábola que Deus contou para explicar para Pedro o que é o perdão. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com seus servos, que lhe devia. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Vamos supor, você ganha um salário mínimo aqui no Brasil, né? Aqui na nossa nação, R$ 1.512. Você tem uma dívida de 2 bilhões de euros. E veja bem o que aconteceu aqui. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos
para quitar as dívidas. Você está vendo? Tudo que esse homem tinha ainda não pagava a dívida. Nem a família, nem os filhos, nem a esposa era o suficiente. E todos eles iriam virar escravos por toda a eternidade enquanto vivessem. Todo dia eles seriam escravos até que morressem. Você viu só? Que terrível! O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou-lhe a sua dívida. Esse homem viu que aquele rapaz, que aquele homem não ia pagar nunca mais essa dívida. E também viu que nem ele comprando, vendendo a família dele, vendendo os filhos, tudo que ele possuía, a esposa, não era simplesmente para massagear o ego desse senhor, porque não valia nada, não valia nem um vintém do que ele devia. Então ele resolveu, por gratidão ou por coração dele, se compadeceu daquele homem, do gesto daquele homem, de se curvar, de pedir perdão, de pedir misericórdia, né? Ali para ele, ele decidiu ter compaixão dele e soltou, perdoou aquele homem. Falou: pode ir em paz, vai em paz. Estava num dia bom esse cobrador, estava num dia bom, né? Então, aqui foi dado um perdão imensurável para esse homem e para toda a sua família. Ele passou a viver a vida despreocupado, porque ninguém mais iria cobrar a dívida dele. Ele podia viver livre sempre, com seu coração cheio de alegria, cheio de liberdade, com sua mente livre de preocupação, porque aquela dívida não existia mais. Simplesmente o homem decidiu que não ia cobrar dele, mostrando que o perdão não tem limites. Pedrão, você estava errado quando você estava dizendo que deve perdoar somente 7 vezes o seu irmão. Não! Quando Deus colocou um outro número, que era 100 vezes mais, porque ele falou 70 vezes 7, Pedro colocou que era 7 vezes, Cristo colocou que era 490 vezes. É que o perdão não tem limite, não tem número, você deve perdoar sempre, seja o que for a dívida. Se você acha que você deve se compadecer daquela alma que te deve, daquela pessoa que se prostra e fala: cara, eu não tenho como, eu tinha, mas eu perdi o emprego, eu tinha, mas a minha família ficou doente, eu tinha, mas eu pegou fogo no meu carro, eu tinha, mas entendeu? Diversas coisas podem ter acontecido e uma pessoa não ter mais como te pagar. Nós não estamos falando aqui de vagabundo, nós estamos falando aqui de pessoas de caráter, que realmente não tem como pagar. A sua parte, a minha parte como cristão é perdoar. E tem mais uma coisa: o perdão não é você, eu perdoo, mas eu não quero nem saber daquela pessoa. Não, então você não perdoou. Eu perdoo, mas eu nunca mais quero falar com ela. Não, então você não perdoou. O perdão é você fazer de conta que aquilo não existiu. Perdoar é continuar caminhando no mesmo caminho com aquela pessoa. Mas vamos supor que seu marido ou sua esposa cometesse uma coisa muito ruim com você e viesse perdoar. Você ama ela, você ama ele, você fala: eu te perdoo, mas eu não quero mais ficar casado com você. Não, então você não perdoou. Perdoar aqui, quando Cristo fala de perdão, não é o nosso perdão. Não é, a nossa mente tem uma coisa de perdão que não é aquilo que Deus tem. Não é o mesmo perdão de Deus. Porque você vai ver, nós vamos chegar lá. Veja bem, aí continuou, né? Então ele foi lá, o Senhor teve compaixão dele e soltou, e perdoou toda a dívida, e ele foi ser feliz. Foi continuar vivendo debaixo das leis daquele, né, provavelmente esse senhor aí era senhor dele, e ele continuou vivendo, ele teve que viver com a pessoa, né? E aí continua. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, esse servo que foi perdoado,
foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que devia 100 moedas de prata. Ele devia 60 milhões de moedas, foi perdoado. Agora ele achou um cara que só deve 100 moedas de prata. Ele agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo que eu pagarei tudo. A mesma atitude que ele teve com o senhor dele, esse homem, esse servo, esse amigo dele teve com ele. Se ajoelhou, se curvou e pediu, por favor, implorou, né? Clamou e pediu pelo amor de Deus, pediu, por favor, se humilhou. E diante dele, o que ele fez? O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Ele foi perdoado de uma coisa imensurável, de uma dívida assim que não tinha para onde, não tinha como. Nem a vida dele, de toda a família dele e de todos os bens que ele tinha serviam para pagar. Não era nem um cisco perto do que ele devia. Mas ele foi perdoado. O cara fez o mesmo ato que ele fez com seu senhor. Se prostrou de rosto em terra, pedindo clemência, pedindo perdão. E o que ele fez? Ele mandou o cara para a cadeia. Ele não teve clemência, ele não teve misericórdia, ele não aprendeu que 2 minutos atrás, 1 hora, sei lá, um dia atrás, ele foi perdoado imensamente. E ele não perdoou uma caquinha de pombo. Ele jogou aquele homem na prisão até ele pagar tudo. E como ele ia pagar se ele estava preso? Ele ia ter que mandar sua família se virar. Ele ia ter que mandar seus filhos para a escravidão. Ele ia ter que mandar sua mulher para a escravidão para poder pagar aquele homem que foi perdoado de uma dívida impagável. Mas o texto continua, Deus continua explicando para nós. Deus continua explicando para nós. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como eu tive de você? E irado o Senhor mandou o homem à prisão, para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. Viram que ele fez com o seu conservo. Ficaram sabendo do que ele tinha ganho. Ele não teve misericórdia nenhuma do cara, sendo que ele foi perdoado pela eternidade, de uma prisão perpétua onde ele morreria lá, onde a família dele seria vendida, ele nunca mais veria seus filhos, nem suas mulheres, a sua mulher seria de outro homem, os seus filhos de outros senhores, ele nunca mais viria. Ele foi perdoado, e ele não perdoou umas moedinhas de prata que a pessoa devia para ele. Assim também meu Pai Celeste fará com você, caso se recusem a perdoar de coração aos seus irmãos. É isso aí. Assim o Pai do céu fará comigo e com você, caso nós recusamos a perdoar os nossos irmãos. A oração do Pai Nosso diz, não diz? Senhor, nos perdoa assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Como que anda você? Como que o seu perdão? Qual será o tipo de perdão que Deus vai derramar sobre a sua vida nessa semana? Porque lá você ora: Senhor, perdoa o meu pecado assim como eu perdoo do meu irmão.
tanto de pecado que você perdoar do seu irmão é o mesmo tanto de pecado que você vai receber de Deus. É assim que você ora. Você já se ligou nisso? Que é assim que você ora? Senhor, perdoa os meus pecados como eu perdoo dos meus irmãos. Como que você tem agido com seus irmãos? Que talvez errou contra você, que talvez falou alguma coisa que você não gostou, que talvez fez uma coisa que você não gostou. Você está perdoando para receber esse perdão de Deus? Ou você está agindo igual esse servo bruto, burro, imoral, que recebeu o perdão do homem e não vai perdoar quem está te ofendendo? Essa parábola aqui, se você deve ser inteligente, você notou, é o próprio perdão de Deus sobre nós. Quem é que perdoa os nossos pecados imensurável, que nós não temos como pagar? Quem é que perdoa? Não é Deus? Essa parábola está falando de Deus e de nós. Nós somos perdoados imensuravelmente de coisas que nós nem sabemos, coisas que não cabem na nossa mente. E nós não perdoamos o irmão que derramou uma água na nossa roupa, o irmão que encostou no nosso carro. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, diz a Bíblia. E as suas misericórdias e as minhas misericórdias para com meus irmãos, como está? Qual é o tanto de misericórdia que eu vou receber essa semana de Deus por eu ter tido misericórdia dos meus irmãos a semana passada? Será que eu cumpro o que eu oro? Será que toda manhã, toda noite, quando eu oro, Senhor, perdoa os meus pecados assim como eu perdoo os pecados dos meus irmãos? Porque você fala que Deus é amor. E fala bem, porque isso é verdade. Mas você pratica esse amor chamado Deus? Você pratica as misericórdias que Deus fala? Misericórdia eu quero e não holocausto. Não ficar matando coisa. Não ficar cobrando de ninguém. Não ficar apontando alguém. Vai lá e tenha misericórdia como eu tive de você. Como eu tenho de você. Perdoa os outros como eu perdoei a você. É isso que Deus está nos ensinando nessa passagem de Mateus 18, no versículo 21 até o versículo 35. Amém? Deus abençoe você.